Olá pessoal, bom dia! Nós vamos falar hoje sobre um assunto prático, um assunto muito útil, que é contrato. Você certamente já entrou numa academia de ginástica, num conservatório musical, contratou um serviço para instalação de alguma coisa na sua residência e chegando ali, na hora de celebrar esse contrato, de adquirir esse produto ou serviço, foi apresentado para você ali um documento de 3 ou 4 páginas, às vezes mais, onde foi pedido que você assinasse na última página, né? Esse é um instrumento de contrato. E você pensa assim, puxa, tem aqui 3, 4 páginas nesse documento, eu tenho que ler tudo, eu tenho que saber tudo isso. O que é importante saber no momento em que você está celebrando um contrato, assinando um contrato? Eu recomendo que, se o contrato tiver um valor elevado, for um bem considerável, um imóvel, um automóvel, você consulte um advogado. No caso de um imóvel, é imprescindível contratar um advogado. Você pode falar, não, mas eu já tenho o corretor da imobiliária que me ajuda. O corretor, com toda a franqueza, com toda a sinceridade, ele é uma parte envolvida com interesse na transação, porque ele vai ganhar uma comissão. Então, se houver algum problema com aquele imóvel, na documentação, com dívidas, o corretor ele não tem interesse de apontar o problema para o adquirente do imóvel. Ele sempre vai dizer, não, o senhor pode confiar, está tudo certo aqui nesse imóvel, está tudo certo. Para o corretor está sempre certo, né? Agora você deveria, antes de adquirir um imóvel, contratar um advogado para que ele avaliasse toda a documentação dos vendedores e do imóvel. Mas o tema não é esse hoje. Hoje, o tema é aquele contrato que você certamente não vai contratar um advogado. Você vai numa academia, vai assinar o contrato da academia de ginástica, vai te cobrar ali R$100, 150 por mês. Você não vai contratar um advogado para analisar esse contrato, né? Então, o que você tem que saber quando pega um contrato? Primeiro ponto, preste atenção no prazo do contrato. Tá? Existem contratos de dois tipos. Existem contratos onde a obrigação ela é instantânea, ou seja, você paga por algo e o fornecedor te entrega aquilo naquele momento. Por exemplo, quando você aluga um sítio para algum evento, uma festa de aniversário, ou quando você contrata uma empresa para instalar alguma coisa na sua casa. Então, essa obrigação é uma obrigação instantânea, é no ato. Você pagou e o fornecedor tem um prazo ali para te entregar. Então, esse é o prazo importante que você tem que saber. Certamente no contrato, alguns contratos têm uma cláusula de multa se você não paga a sua parte no prazo acordado, no prazo combinado. Você tem que verificar se existe um prazo para a entrega desse produto ou para a prestação desse serviço por parte do fornecedor. E se esse prazo não for cumprido, você tem que apontar ali a necessidade de que uma multa seja aplicada para o fornecedor caso ele não cumpra a parte dele. Isso vale para os contratos de obrigação instantânea, aqueles que são prestados no ato, né? A prestação de serviço é feita no ato ou num prazo determinado. Existe um outro tipo de contrato, que são aquelas prestações continuadas ou de trato sucessivo, que são aquelas prestações que elas ocorrem ao longo do tempo. Por exemplo, se você matricula sua filha na escola de balé, essa prestação de serviço não é algo instantânea. É uma prestação de serviço que vai acontecendo ao longo do tempo. O conservatório de música, a academia de ginástica, a escola dos filhos, né? Se bem que a escola tem a matrícula anual, né? Mas é importante que você, quando olhe para um contrato de trato sucessivo, ou seja, onde a prestação do serviço vai acontecendo ao longo do tempo, você olhe e perceba se o prazo de prestação de serviço, e aqui é outro tipo de prazo, tá? O prazo que eu falei antes para obrigação instantânea é prazo para entrega do produto ou para prestação de serviço. Nessa situação de prestação de serviço continuada, você tem que verificar se o prazo do contrato ele é determinado,
ou seja, aquela prestação vai ser feita por 6 meses ou por 1 ano, renovável, né? Ou se é indeterminado. Tá? E aí entra o segundo ponto que você tem que prestar bastante atenção, que é a rescisão do contrato. Geralmente isso fica mais para o final. Então, antes de colocar a sua assinatura, você não precisa ler o contrato inteiro, mas sempre se pergunte, escuta, e se daqui 1 mês eu desistir dessa academia? E se daqui 1 mês a minha filha não gostar das aulas de balé? O que acontece? Porque no momento que você está assinando o contrato, você nem pensa em desistir. Mas se você coloca seu filho numa escola de natação e depois de 1 mês ele não quer mais, quer sair, né? Você tem que saber o que vai acontecer. Quais são as punições ali, se existe alguma multa, se existe algum prazo de aviso prévio em que você tem que avisar que vai sair, né, com antecedência. Então, geralmente, os contratos por tempo indeterminado, eles têm um aviso prévio, a necessidade de você informar, né? Se às vezes 30 dias, a maioria é 30 dias, mas alguns 60 ou até 90 dias, né? O que eu acho que é demais, né? Mas fique atento com relação a isso, para você não chegar no dia da rescisão na secretaria da escola ou do lugar ali e falar, olha, eu quero cancelar. Aí a pessoa vai dizer assim, mas você tem um prazo de aviso prévio de 90 dias, então você tem que pagar os próximos 3 meses. Né? Então é bom já estar ciente desde o início sobre esse prazo de aviso prévio ou eventuais multas, ok? Bom, outra coisa muito importante no contrato é você analisar o objeto do contrato. Tá? Esse é um termo jurídico, né? Objeto. Né? Qual que é o objeto do contrato? É aquele produto ou serviço que está sendo contratado. Por que eu coloco essa ênfase em conhecer o objeto do contrato? Porque muitas vezes você acha que está contratando uma coisa e está contratando, na verdade, outra. O que aparece ali no contrato é outra. E depois você vai brigar e a pessoa, o fornecedor vai falar, olha, você assinou aqui e tal, é isso aqui, não está incluído tais coisas. Então, você geralmente questiona o seu fornecedor o que está incluído aqui, né? Por exemplo, numa academia, o que está incluído? Aí a pessoa explica, aqui está incluído tudo, o senhor pode usar tudo aqui e tal. Mas outra pergunta importantíssima é o que não está incluído. E isso deveria constar no contrato, porque às vezes você se matricula na academia achando que tudo está incluído, até a aula de pilates, a aula de jiu-jitsu, e quando você vai ver o contrato, você celebrou o contrato e a aula de jiu-jitsu é pago à parte, a natação é pago à parte, o pilates é à parte e você só tem direito à sala de musculação, por exemplo. Então é importante no contrato, antes de assinar, olhar qual é o objeto. O objeto está sempre no comecinho do contrato. Provavelmente na primeira página já diz qual é o escopo da prestação de serviço, ok? Outra coisa que você tem que prestar muita atenção, né? A gente fala muito de cláusulas leoninas ou cláusulas draconianas, né? O que significa esse palavrão, né? São aquelas cláusulas com letrinhas miúdas que te pegam, né? Que você não presta atenção e te pegam. O Código de Defesa do Consumidor, ele tem ali dispositivos, tem artigos, né? Mandamentos para prevenir essa situação. Então, pouca gente sabe que o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 54, no parágrafo 3º, diz que os contratos de adesão têm que ter letra grande. Tem que ter letra grande. O que é letra grande para a lei? Fonte 12, no mínimo. Tá? Eu tenho alguns contratos aqui, eu peguei vários aqui, eu tenho uma pastinha só com os meus contratos. E não são contratos que eu redijo como advogado, são contratos que eu assino como consumidor. Então tem aqui academia, né? Aula de música para minha filha, aqui que é esse aqui, tem vários outros aqui. Tem alguns que tem uma letrinha muito pequenininha, né? Esse aqui, por exemplo, tem uma letrinha, essa fonte aqui não nem 11, é fonte 10, né? Ou menor ainda. Né? Então o Código de Defesa do Consumidor diz que a fonte tem que ser 12 ou maior. Né? E no parágrafo 4º desse artigo 54 é dito que as cláusulas que limitam, né, direitos do consumidor, que exigem algo, elas têm que estar em destaque. Então, antes de assinar o contrato, dê uma folheada
E olhe com atenção se existe alguma cláusula em negrito ou sublinhada, porque geralmente as cláusulas que estão em negrito, sublinhadas, elas têm ali alguma restrição, alguma limitação do seu direito. Então fique muito atento com isso. Então você não vai ter que ler o contrato inteiro, nem dá para ler o contrato inteiro ali na hora. Mas você deve estar atento, e aqui recapitulando rapidamente, aos prazos. Se for contrato de obrigação instantânea, ao prazo de entrega do produto ou do serviço. Se for de trato sucessivo à obrigação, prazos de aviso prévio, eventuais multas na rescisão, que isso é muito importante. Você tem que estar a par do objeto do contrato, o que está incluído e principalmente o que não está. Os bons contratos dizem o que não está. E finalmente você tem que estar atento com as cláusulas draconianas leoninas, principalmente aquelas que estão sublinhadas ou em negrito. Lembrando que contratos de locação de imóvel não se submetem às normas do Código de Defesa do Consumidor. Apenas contratos de prestação de serviço ou aquisição de produtos. Se você tiver dúvidas, pode deixar aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever na nossa página aqui no nosso canal do YouTube, assinando o sininho para receber as notificações, e também curta nossa página no Facebook, Coruja Legal. Grande abraço, meus queridos. Ótima semana para vocês.